Bom dia, Deus e deusas! E a segunda-feira chegou e toda segunda-feira é dia de leitura da semana. Que tal uma leitura para a tua semana? Eu já estou aqui com os cristais na minha mão. Eu vou usar o tarô sagrado dos orixás para essa leitura e o tarô da bruxa verde. Mas antes, eu quero saber se você já marcou aí na tua agenda, no alarme, no lembrete, a aula de hoje para o evento Você e o Tarô. Hoje é a nossa primeira aula, uma sequência de aulas hoje e amanhã e depois às 8h30 da noite aqui no YouTube. Hoje, dia 19 de fevereiro, é a primeira aula. Então ativa o teu lembrete aí para vir para esse encontro entre você e o tarô. Mas vamos aqui à leitura da semana. Eu estou aqui com 3 cristais. O primeiro deles é a ágata. Veja se esse cristal está te chamando. Ônix. Veja se esse cristal está te chamando. Jaspe verde. Veja se é esse cristal que está te chamando. Então vamos lá. Tarô da bruxa verde para quem escolheu a ágata. Vamos ver, já caiu aqui uma carta. Tarô sagrado dos orixás. Para quem escolheu a ágata. Quando as cartas não caem, a gente pega em leque, mas a carta caiu, então já tá aqui. Agora, para quem escolheu Ônix. Tarô da bruxa verde. Virou aqui a carta. Tarô sagrado dos orixás. Caiu a carta, tá aqui. Para quem escolheu jaspe verde. Tarô da bruxa verde. Já caiu aqui uma carta. Tarô sagrado dos orixás. Já virou aqui uma carta. Bom, vamos lá. Lembrando que a tua intuição, ela pode ter te levado para mais de um cristal e isso não é um problema. O problema é se você quiser as 3 leituras, aí não, né? Então veja qual é realmente o cristal que te chamou mais atenção. Para quem escolheu ágata. O tarô da bruxa verde trouxe os 5 de ouros para essa semana e o tarô sagrado dos orixás, o 10 de fogo ou o 10 de paus. O 5 de ouros é uma carta que traz aí uma semana para você olhar para algumas questões. Então, algumas questões do tipo, sabe quando você se julga demais a sua vida, traz elementos de comparação entre você e outras pessoas, entre a sua vida, a vida de outras pessoas, entre você e o seu passado. Essa carta diz assim: talvez você tenha alguns momentos nessa semana onde você pare para olhar para você, para sua vida e talvez se sinta insatisfeito ou insatisfeita com alguma situação. E aí você tem 2 escolhas. Você pode ficar vibrando nessa insatisfação, reclamando, julgando, comparando, tudo isso que eu falei, ou você pode falar: o que é que eu faço agora? Porque o 5 no tarô é o meio do caminho. Então se você que escolheu esse cristal, se você nessa semana ficar julgando, reclamando, se punindo, se culpando, se comparando, você vai vibrar numa energia abaixo do 5 e começa a girar por um caminho de escassez. Porque quem reclama recebe o motivo da reclamação dobrado. Quem agradece recebe o motivo do agradecimento dobrado. E isso é uma constante. Não é reclamo hoje, agradeço amanhã.
aí reclamo 2 dias, agradeço no outro. Não, é constante. Quem está sempre reclamando sempre vai ter problema. Quem está sempre agradecendo sempre vai criar prosperidade. E quem fica flutuando não sai do mesmo lugar. Então, nessa semana, para você que escolheu a Ágata, o 5 de ouros traz aí uma semana onde você vai tender a ter esse tipo de pensamento, ou por você mesmo, ou porque acontecerão coisas que irão te levar a esse tipo de pensamento. Se você permanecer assim, você fica de costas para a prosperidade. Se você levantar e falar eu não quero, você faz alguma mudança. E o tarô sagrado dos orixás trouxe a carta 10 de fogo. Olha só essa carta, né? É um homem andando sobre as brasas. E aqui essa carta diz assim: o que você escolhe essa semana? Andar sobre as brasas e reclamar como o meu pé queima, como a vida é difícil, né? 5 de ouros para baixo. Ou eu sou forte pra caramba, eu ando sobre as asas, as brasas, e eu venço essa situação e eu saio como vencedor e vencedora. Então essas cartas, elas mostram um final de um sofrimento. Se você decidir falar, eu não quero mais, o que eu faço, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? É essa energia que você tem que ter nessa semana para criar uma semana de prosperidade. Vem dificuldades? Talvez. Ou você vai lembrar dificuldades na sua cabeça. E aí é a hora em que você deve tomar uma decisão. Ou eu vou, ou eu volto. Para quem escolheu Ônix, o tarô da Bruxa Verde trouxe o 9 de espadas. Então, deu para perceber que essa semana aí tá um pouco mais desafiadora? Porque o 5 de ouros é uma carta de reclamação, né? É uma carta de vibrar na escassez ou sair dessa situação. O 9 de espadas é uma carta de ansiedade, é uma carta de preocupações. Então, talvez você já vem numa energia assim de ansiedade e preocupação com as situações da sua vida, ou talvez você passe por momentos assim nessa semana. E essa é uma carta que, olha assim, a carta já diz tudo, porque a pessoa fica aqui abraçando o cobertorzinho dela, fechado no problema. Então essa carta diz assim, ficar desse jeito não vai adiantar. O negócio é abrir os olhos, é abrir o peito e ir para a vida para enfrentar as situações que estão lhe trazendo ansiedade e preocupações, ou que vierem a lhe trazer nessa semana ansiedade e preocupações. E aí o tarô sagrado dos orixás trouxe o elemento fogo. O elemento fogo é o elemento que queima para poder renascer. Então essas duas cartas, elas dizem assim, olha, se você tá aí com preocupação, ansiedade e medo do que pode ser a sua vida daqui para frente, do que pode ser o teu futuro, do que pode acontecer, o elemento fogo diz queime, porque se permanecer assim, irá cada vez atrair uma espada nova, mais ansiedade, mais preocupação e mais medo. Mas se você queimar, você segue em frente. E aí, como é que se faz isso, né? Porque parece tão simples, né? Quem me segue em frente parece tão simples e é tão simples. O problema é que nós não queremos a simplicidade. A gente gosta de complicar. A gente gosta de falar que é difícil, que a vida é difícil, que eu não consigo, que eu não sei, que eu sou insegura, insegura. A gente tomou esse hábito e vem vindo dessa maneira. E a carta do fogo diz assim, simplesmente queima e segue em frente, porque já passou. E se você tiver uma atitude de ansiedade está me queimando, mas sou eu que queimo ela, enfrentando, a ansiedade vai passar. Porque a ansiedade, enquanto a gente não enfrenta, ela não passa. É igual a pessoa que tem medo de dirigir. Enquanto não meter as caras, ir lá e dirigir, não vai passar o medo. Mas o medo faz com que a pessoa queira, inconscientemente ou não, permanecer naquela situação e não tomar uma atitude, né? Hoje temos a nossa primeira aula de tarô. Tem muita gente que tem medo de começar a ler o tarô e não conseguir. Só que é lendo que você vai conseguir. Então tem que enfrentar esse primeiro passo. Tudo a gente tem que enfrentar o primeiro passo. Então, para você que escolheu Ônix,
né? As cartas dizem, se você já vier nesse tipo de pensamento, ansiedade, preocupação, tá na hora de enfrentar, tirar essas espadas e queimar esse passado e seguir em frente. E quem vier a ter esse tipo de pensamento vai ter que tomar uma atitude e falar, não quero isso, sou mais forte que isso, quero queimar. Porque toda espada, ela é luta. Todo naipe de espada é luta. Se você escolhe deixar as espadas te ferir, elas continuarão rasgando e ferindo a tua carne. Agora, se você decidir pegar essa espada e vencer, a decisão é toda sua. Para quem escolheu jaspe verde, o tarô da bruxa verde trouxe o 10 de paus. O 10 de paus, desculpa, 10 não, 2 de paus. O 2 de paus é uma carta de escolha, é uma carta de caminhos. Todo 2, ele indica, é para cá ou é para lá? O meio não dá, vai ter que tomar uma decisão. E o 2 de paus, então, se você já está aí pensando em tomar uma decisão, se você está aí pensando ou se surgirem situações onde você tenha que tomar uma decisão, a carta do 2 de paus diz assim: qual decisão mudaria a tua vida para melhor? Qual decisão te levaria para um outro patamar? E não assim, eu quero aprender o tarô. Quero aprender o tarô, mas eu tenho medo, eu não vou conseguir. Ou é muito difícil, ou é muito caro. Tomando essa decisão, a tua vida melhora, piora, ou fica no mesmo lugar? Agora que, quero saber como é que é. E se eu aprender e começar a trabalhar e começar a ler o tarô para mim, aonde eu vou parar? O céu é o limite. Então, assim, toda decisão que você que escolheu jaspe verde está precisando tomar ou que vier a necessidade de tomar nessa semana, sempre pense como a vida melhora, como a vida piora. Escolha o como a vida melhora. Dê a Deus a zona de conforto. Dê a Deus, queira se arriscar, queira se embrenhar, queira vencer, queira experimentar. E aí a tua vida muda para melhor. E aqui, 8 de fogo ou o 8 de paus, né? Nesse baralho se chama fogo, mas é paus. O 8 de paus é uma carta que tá vendo aqui, ó. Os vulcões, eles estão explodindo. É uma grande explosão. Isso aqui é muito rápido, né? É uma coisa assim que depois que começa, vai. Então já entendeu? Você fez uma escolha. Depois que começa, vai. Você escolheu, né, a zona de conforto. Ou a pior escolha, aquela escolha que não vai mudar a tua vida. Teu vulcão não explode. O fogo não vem, né? E o vulcão, lava, é vida. As pessoas têm a impressão que não, porque é uma coisa que, né, causa prejuízo, mas é vida, é a vida, é a terra explodindo em vida, explodindo em calor. E é uma carta rápida, é uma carta onde as coisas acontecem rápido, onde as coisas evoluem rápido. Então fez uma escolha com 2 de paus, vai ser rápido, vai crescer rápido, vai evoluir rápido, vai mudar rápido. Escolheu o contrário, né? Escolheu permanecer como está, ou a pior escolha por medo, as coisas vão esfriar. E quando as coisas esfriam, né, a gente precisa depois, esfriou, para esquentar de novo, é um gás a mais, é um esforço a mais. Então não deixe, né, cair nessa situação, não faça esse tipo de escolha nessa semana, você que escolheu jaspe verde. Então aqui eu termino essa leitura. Eu sou Silvia Claro, sou taróloga, terapeuta e professora de tarô. Gostou desse vídeo? Clica aqui embaixo. Conta pra mim qual é o cristal que você escolheu ou o que você vai fazer nessa semana, porque tudo que a gente profetiza acontece. E espero lá às 8h30 da noite, lá no nosso evento Você e o Tarô. Hoje vai ser uma aula puramente de sentir, de sensações, para despertar em você o que é a sensação do tarô na tua vida. Tô esperando você às 8h30.